Olá, seja bem-vindo, eu sou a Cláudia e seja muito bem-vindo aqui no canal. Hoje eu quero compartilhar contigo uma receita que é uma receita daquelas de família, sensacional, e que definitivamente eu acho que é uma receita que nos leva à longevidade, tu vai entender por quê. Mas essa receita, além de fazer a introdução dela aqui, eu quero te dizer que ela faz parte do nosso clube de receitas que se chama Clube Reset. E lá no nosso Clube Reset a gente tem receitas iguais a essa, como tu vai ver agora. Essa faz parte do nosso clube, que a gente mostra definitivamente o passo a passo de receitas simples, porém deliciosas, saudáveis, nutritivas, com ingredientes de verdade. E tu vai ver agora que é super, super simples. Um outro ponto pra gente ter em mente, que eu quero compartilhar contigo, é que aqui a gente vai usar ingredientes que são muito acessíveis. Todos eles tu vai ver que são ingredientes que tu encontra facilmente no supermercado, e essa é a principal ideia que a gente tem no nosso clube, para que sejam apenas com ingredientes de fácil acesso, baratos, mas nutritivos e muito, muito saborosos. Além do mais, tem um bônus, mas essa receita aqui, ela vem diretamente do nosso livro de receitas da família. Essa é uma receita que eu como desde que eu sou pequena, criança, e eu preciso dizer que eu adoro. Todas as vezes que eu como ele, me traz as mesmas boas sensações e sentimentos. Então eu quero compartilhar contigo ela. Eu escolhi a dedo essa receita para compartilhar aqui contigo no nosso canal. Se quiser saber mais sobre o nosso clube de receitas e fazer parte da nossa grande família, aqui abaixo do vídeo, na descrição, tem tudo que tu precisa saber sobre o nosso clube. Então, clica ali no link que eu vou deixar aqui certinho na descrição do vídeo para ti e dá uma olhadinha. Tu vai ver que vai fazer muito sentido tu fazer parte da nossa comunidade de entusiastas da culinária. Mas vamos lá pro vídeo, que eu tenho bastante coisa legal para te mostrar. Muitas coisas para te ensinar, e eu tenho certeza que essa receita tu replicando na tua casa vai ser sucesso. Absoluta certeza. Vamos lá pro vídeo. Agora a gente vai fazer juntos um prato de acompanhamento que a gente pode fazer com qualquer refeição. Ela cabe super bem junto com saladas, com outros vegetais assados, por exemplo. É super fácil de fazer e tu já vai ver como que a gente vai seguir. Ela basicamente vai ter 3 ingredientes principais, 3 ingredientes básicos, além dos temperos. E esses 3 ingredientes vão ser cebola, alho poró, que dá um sabor incrível, e batatas inglesas. Sobre a batata inglesa, preferencialmente nessa receita usar a batata inglesa rosa. Normalmente nos supermercados a gente consegue facilmente encontrar a batata inglesa branca e a batata inglesa rosa. E a diferença, o porquê a gente vai usar a batata rosa nessa receita é porque ela fica mais consistente quando a gente coloca ela em altas temperaturas. Então a gente vai preparar ela no fogão, numa panela, e ela não vai se desmanchar como aconteceria com a branca. Agora, se tu prefere a branca, se tu acha que a branca é mais macia, tudo bem, dá pra fazer de igual maneira essa receita com a batata branca. Mas aqui eu realmente indico primeiro testar a receita pelo menos pra ver como que fica pra ti, qual é o teu paladar, fazer com a batata rosa pra que ela fique realmente no formato que a gente vai cortar ela agora. Para essa receita a gente não vai precisar de nada basicamente, mas tem alguns utensílios que eles podem facilitar o preparo e que podem facilitar a nossa vida na cozinha em todos os momentos. O primeiro deles é um descascador. Esses descascadores eles são super simples, eles são muito fáceis a gente encontrar em lojas e eles salvam a nossa vida e eles poupam o nosso tempo. Ele retira definitivamente só o que precisa ser retirado do alimento, só a casca mesmo. É muito versátil e no momento que a gente pega o hábito, a técnica de usar ele, que é muito, muito fácil, ele salva bastante o nosso tempo, a gente ganha muito. É um baixo investimento, portanto que ele pode nos ajudar na cozinha. Então definitivamente quando for descascar uma cenoura, uma batata ou qualquer outro legume, tu pode usar esse descascador, ou até para frutas também, tu pode usar esse descascador e ganhar muito tempo. Então se tu já tem um em casa e tu não utiliza, tá na hora, esse é um sinal para que tu tire ele da gaveta e comece a utilizar esse instrumento aqui, esse equipamento que pode te auxiliar muito na cozinha. E se tu ainda não tem e não gosta muito de descascar com faca, esse daqui é a pedida certa para ti. Um outro equipamento que a gente vai usar na receita de hoje especialmente
é esses fatiadores, esses mandolins. Esse daqui, por exemplo, que eu utilizo, ele tem 3 níveis. A gente vai começar com um nível mais fino e definitivamente a gente pode fazer esse mesmo corte com a faca. Vai demorar um pouco mais de tempo, principalmente se não tem muita habilidade com a faca. Nessa receita aqui, quanto mais fina a gente conseguir cortar tanto a cebola, quanto o alho poró, quanto as batatas em rodela, mais rápida vai ser a receita para ela ficar pronta no fogão. Então aqui a gente vai utilizar, mas a gente definitivamente pode fazer igual, de igual maneira, com a faca, sem problema algum, certo? Eu vou te mostrar como eu sempre gosto de fazer quando eu preparo receitas que precisam ir pro fogo e em etapas diferentes. Então eu gosto já de deixar as coisas todas cortadas, todas prontas, para que no momento que eu for ligar ali realmente a panela, esteja tudo pronto, no máximo os temperos que eu preciso ir pegando pra conseguir usar o tempo certo ali no fogão. Essa receita ela vai ser feita em uma temperatura bem baixa, então a gente vai mexer ela, tu vai logo ver como que a gente faz. Ela é bem fácil, bem simples, mas a cebola já está descascada, as batatas já estão descascadas também, então ali numa bacia com água. Isso é uma ideia bem legal também, quando a gente coloca água na bacia com batatas descascadas, elas não vão ficar pretas. Porque as batatas, no momento que a gente descasca e deixa elas paradas, como elas têm pouquíssima vitamina C, elas começam a ficar pretas, elas começam a escurecer. E pra gente evitar isso, como por exemplo nessa circunstância, a gente pode simplesmente deixar numa bacia com água a temperatura ambiente, água gelada, e vai estar tudo certo. Boa? Depois a gente vai juntos então usar esse alho poró aqui, que ele não é tão conhecido, não é tão utilizado normalmente na cozinha, mas ele dá um sabor sensacional. Ele é opcional, definitivamente, a gente não precisa usar ele essencialmente nessa receita, mas ele dá um sabor muito, muito bom para a batata, então a gente vai usar ele hoje. Como a gente pode ver, a cebola fica bem fininha e é bem fácil e super rápido quando a gente usa esse equipamento. Mas, como eu disse, ele é opcional. Então a gente vai colocar, eu vou fazer dessa forma, te aconselho a fazer dessa forma também. E aqui é bem legal porque esses equipamentos, eles normalmente vêm com esses protetores de dedo, e eles são essenciais, porque como a gente pode ver, essa lâmina ela é super forte, então é melhor a gente proteger os nossos dedos, né, ao invés de colocar eles em risco. E aqui também a batata fica de igual maneira, super fininha. E é boa para fazer várias receitas, né? Várias ideias. Assim como para fazer com vários outros alimentos também. A gente pode fazer com abobrinha, pode fazer com cenoura, com repolho. Então é bem versátil, definitivamente. Agora eu vou terminar então essas 4 batatas e a gente logo vai pro alho poró. Agora vamos ao alho poró. E ele é da família das cebolas, do alho. A gente consegue comprar ele assim, a raiz, né? E é quase que um bulbo, ele é uma mistura, ele tem um sabor único. Definitivamente, se tu não experimentou, vale muito a pena comprar e usar. Dá pra testar logo nessa primeira receita e aí depois, conforme tu for conhecendo o sabor dele, tu já pode usar ele em outras coisas, outras receitas que tu vai fazer. E ele vem em várias camadas, então a melhor forma da gente lavar ele, porque às vezes pode acontecer dele ter um pouquinho de terra, e a gente abrir ele. E aí aqui a gente consegue passar uma água nele para tirar qualquer terrinha que possa ter no meio, então a gente vai fazer isso. E aqui cortar. A gente não vai colocar ele no mandolim, ele pode ser cortado da forma como a gente achar. Ele já é mais macio, então ele também não precisa ser cortado tão fininho assim. E
ele vai junto com a nossa cebola, já que a gente vai fazer os dois nesse mesmo momento juntos. Boa, tudo cortado, tudo certo. Agora, próximo passo é a gente pensar nos temperos que a gente vai colocar. Aqui embaixo, abaixo do vídeo tem a nossa receita completa, com todas as medidas, tudo certinho, para que tu vá acompanhando aqui junto comigo enquanto eu faço. Mas os temperos que eu indico, a gente pode colocar vários outros, conforme tu for fazendo, tu também vai verificando quais que tu gostaria de colocar. Mas os que a gente vai colocar hoje aqui juntos é páprica defumada e páprica doce. A cor deles é sensacional, vai dar uma cor muito bonita também, vai tirar esse branco, né, de todos os ingredientes brancos, vai dar uma cor a mais pro nosso prato. Assim como um pouquinho de cúrcuma, sal e pimenta. Aqui a gente pode, por exemplo, colocar também alecrim, cominho, orégano, outros temperos que tu tem, aquelas ervas de Provence, por exemplo. A gente pode colocar vários temperos aqui, vai ficar super versátil. Definitivamente tempero que também vai dar uma jogada diferente, mostarda é um outro tempero que dá pra colocar aqui, mas pra gente manter com alimentos mais básicos e mais acessíveis, né, que a gente já, como uma forma também de te estimular a ter esses tipos de tempero em casa, então a gente vai usar a páprica defumada, que a gente já tem utilizado nas nossas receitas, de igual maneira também a páprica doce. Se não tiver elas em casa não tem problema algum, dá pra fazer com sal e pimenta, vai ficar sensacional. Mas aqui fica um estímulo para que tu comece a utilizar esses temperos no teu dia a dia, porque eles definitivamente vão mudar o jogo. Boa! Agora, o próximo passo daqui é a gente ir pro fogão. Com a panela em fogo baixo, e estando a panela já bem quente, nós colocamos a água o suficiente para tampar o fundo da panela. Não é necessário mais que isso. Quando a água já estiver bem quente, aí nós colocamos a cebola e o alho poró, misturando algumas vezes, até que ambos fiquem bem refogados. Esse processo vai demorar em torno de 5 minutos, a gente pode misturar em alguns momentos e deixar a panela tampada. Usar a água dessa maneira é uma alternativa ao uso de óleo e a gente pode fazer essa mesma técnica com qualquer panela que a gente vai usar. A cebola vai ficar translúcida, como a gente mostra aqui, e é importante a gente ter em mente que não é para a gente fritar a cebola, porque a gente vai precisar usar ela nesse ponto também para colocar a batata para que ambas cozinhem. Nesse ponto já é o ponto para a gente começar a colocar os temperos, começando pelo sal e seguindo pela batata. E como nós vimos, a cebola também solta água, então nesse processo ela também vai soltar a água dela e ela vai fazer com que não grude, apenas refogue. Próximo passo então, a gente já colocar as nossas batatas, as nossas rodelas de batatas. Lembrando que a gente vai ter um pouco de água ainda na panela junto com a cebola, mas além disso, a gente vai colocar mais um pouquinho de água. Não muito, apenas algumas colheres, a ponto de tampar bem o fundo da panela, para que as batatas agora não grudem. Nesse momento começamos então com os temperos. Colocamos a cúrcuma e as duas pápricas, a páprica defumada e a páprica doce. Além da pimenta preta, a gosto. Com os temperos na panela, agora a gente coloca mais um pouco de água para que a gente consiga misturar bem as rodelas de batata, para que tudo incorpore ao sabor e à cor dos temperos. Nessa receita, a água, de pouquinho em pouquinho, tem um papel fundamental, então sempre que formos perceber que tem pouca água no fundo da panela, é um bom momento de novo para colocar um pouquinho mais, para que o fundo da panela fique sempre coberto de água. Assim, no momento do preparo, considere uma panela que tenha tamanho suficiente para que tu consiga mexer o conteúdo dentro dela. Opte por usar uma colher que consiga pegar bem no fundo, para que nada grude no fundo da panela, assim como manter sempre o fogo no nível mais baixo do fogão. É importante a gente ter em mente que a batata é um alimento que solta amido, então conforme a gente for hidratando ela e conforme ela for cozinhando, ela vai soltando esse amido, o que vai engrossando o caldo. Então ele não vai ficar um caldo líquido, ele vai ficar um caldo cada vez mais grosso, cada vez mais encorpado. Enquanto for cozinhando, o amido da batata vai soltando e isso também
faz com que às vezes possa pegar um pouco no fundo. Caso isso acontecer, não se desespere, inclusive o pegadinho no fundo da panela dá inclusive um gosto bom. O que a gente precisa realmente cuidar é para que não queime. Teste a batata com um garfo e, estando pronta, já pode servir. O cheiro é muito bom, o aroma é muito bom e depende definitivamente também dos temperos que a gente coloca quando a gente prepara, assim como tu pode perceber. Então agora vamos servir para a gente poder experimentar. Essa receita aqui tem definitivamente um valor emocional, é um alimento conforto. É uma receita que a minha mãe, normalmente nos almoços de domingo, costumava fazer quando eu era criança. Sempre adorei, sempre foi um dos meus pratos favoritos que ela tenha feito. Então, nada mais especial e justo que recriar essa receita. Um pouquinho diferente só da forma como ela faz, mas realmente bem pouquinho. Assim como tu viu, a gente pode colocar água no fundo da panela ao invés de colocar óleo. Se tu prefere colocar óleo, não tem problema algum. A gente aqui só procura não usar óleo em grande parte dos momentos, assim como tu já tem percebido nas nossas receitas. Mas tem essa opção, definitivamente tu pode colocar. Mas eu também indico que tu faça o teste e veja como colocando um pouquinho de água e fazendo da forma como a gente fez agora, como também dá certo e como também é super fácil e dá um resultado incrível. Então, tá na hora da gente experimentar. É muito bonita a cor que fica, né? Por conta dos temperos. E definitivamente isso vai mudar de acordo com o tempero que tu for escolher colocar. É muito bom. Com um temperinho verde também, dá um toque final, um toque especial. E o mais incrível é perceber como uma receita tão simples, com 3 ingredientes apenas, como que fica incrível, como que a combinação fica muito boa, fica cremosa, fica... A batata inglesa rosa, ela tem esse efeito de que apesar da gente ter deixado ela em alta temperatura, ela continua inteira, o que é muito sensacional. Então definitivamente tenta fazer com a rosa também, com a batata rosa, que tu vai ver que vai dar muito bem. Agora eu vou terminar meu prato e a gente se vê então na nossa próxima receita. Até lá! Lembra da nossa comunidade, deixa uma mensagem lá. Se tu fez a receita, se tu tem alguma dúvida, se tem alguma variação dela também, né? Essa aqui a gente chama ela de Kartoffelscheibchen. Kartoffel do alemão de batata, Scheibchen de rodelas. Então, ela vai ser especial, ela vai tomar teu coração. Mas deixa lá na nossa comunidade o que tu tem achado, o que tu tem talvez de dúvidas, alguma pergunta. Interage lá na nossa comunidade, que é justamente para isso que a gente tem esse espaço, para que a gente se conheça, para que a gente se reúna, para que a gente se inspire. Legal? Então tá bom. Agora sim eu vou terminar de comer. Gostou da receita? Sensacional, eu tenho certeza que te deixou com água na boca, né? Agora, se tu quer saber mais sobre o nosso clube, aqui abaixo na descrição do vídeo eu vou deixar um tintim por tintim, um acesso te falando exatamente como entrar, como fazer parte do nosso clube e começar a ter acesso a todas essas receitas sensacionais. A gente recebe todos os meses receitas novas, todas elas têm por escrito, direitinho, passo a passo, assim como por vídeo, que é esse vídeo agora, nesse exemplo que tu recebeu aqui, que tu assistiu. Então,
eu te convido a clicar aqui abaixo, fazer parte do nosso clube e entrar com o coração aberto e com a tua cozinha aberta também. Tu vai ver que é sensacional. Estou muito feliz de te ter aqui conosco. Muito obrigada por estar comigo até o final agora. Se tu gostou desse vídeo, considera deixar um like, conta muito pra nós. E a gente se vê no nosso próximo vídeo. Tchau!